Tite e Gabigol resolvem diferenças. Vamos falar sobre isso. O técnico Adenor Bach, o Tite, indicou uma nova contratação Flamengo. Vamos abordar esse tema também. Tem reunião do Braz de 2 horas com o Tite e muito mais, meu querido. Dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e de bate-pronto o Tite já mudou o horário, galera, do treinamento do Flamengo no seu primeiro dia de trabalho e no segundo, né, hoje na quarta-feira, o Flamengo tirou o treino da manhã e passou para a parte da tarde, mais exatamente para o horário das 2h30 da tarde. Vai lembrar que o antigo técnico do Flamengo geralmente treinava às 9 horas da manhã e agora o Tite treinou às 2h30 da tarde. Não significa que vai ser um horário definitivo. O Tite sempre vai treinar esse horário. Não, mas é uma mudança aí que já promove o novo técnico do Mengão. Durante o seu primeiro dia, Tite reuniu os jogadores e mostrou um vídeo de 40 minutos antes do treino. Foi o primeiro sinal para o elenco do que será o treinador do Flamengo, aponta o jornalista Rodrigo Matos do UOL. O Tite é um cara que gosta de ter o grupo na mão, gosta de detalhar o seu método de trabalho. Ele é um cara muito metódico e certamente passou isso para os jogadores do Flamengo. E aí, pessoal, muita gente está perguntando: Pedrão, cadê a entrevista coletiva do Tite? Todo técnico que chega no Flamengo, a entrevista coletiva ou é no mesmo dia que chega, ou é no dia seguinte. O que tá acontecendo? Não vai ter coletiva, Pedrão? O que tá pegando aí? Pois é, pessoal, vai ter coletiva, tá? Pelo menos é informação de momento. Inclusive, o companheiro Guilherme Silva, que trabalha para o Coluna do Flamengo, para a Jovem Pan, traz a informação que vários veículos de imprensa, inclusive internacionais, estão interessados em acompanhar a entrevista coletiva de apresentação do Tite. Afinal de contas, ele era o técnico da seleção brasileira. Desde que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2022, ele só deu lá a entrevista coletiva pós-jogo, depois não falou com mais ninguém, né? Tem essa situação. O clube, inclusive o Flamengo como instituição, pode mudar a logística e transferir a coletiva de imprensa do CT Ninho do Urubu para a Gávea, beleza? Onde aconteciam as coletivas de imprensa, né? Quando o Flamengo ainda não tinha toda a estrutura que tem no CT Ninho do Urubu. Então essa situação pode acontecer, vai ser uma entrevista longa, cheia e muitas perguntas serão feitas ao Tite. Eu acho que até por isso está demorando, ele deve estar se preparando, ele sabe que muita gente vai falar de Corinthians, de seleção. Ah, mas o foco é o Flamengo. Ih, mas vou perguntar de tudo pro cara, vocês podem ter certeza disso. Há quem diga também, inclusive a Raíssa Simplício, traz a informação que o Flamengo ainda não definiu a data de apresentação do técnico Tite, porque não tem ainda. Ah, Pedro, vai ser qual dia? Qual vai ser? Não tem a data ainda, muito por conta também do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que não está no Rio de Janeiro. Não tá, ele tá de férias, o Landim, ele tá viajando. Não sei para onde ele foi viajar, também não me interessa, não vou ficar aqui falando qual foi o destino das férias do Landim. Então, o pessoal estaria esperando o Rodolfo Landim voltar das férias aí para ter a coletiva do Tite, que muito provavelmente há grande chance de acontecer no início da próxima semana, segundo a jornalista Raíssa Simplício. Beleza? A gente vai voltar a falar sobre Tite, tem situação de Tite e Gabigol, mas antes tem informação bem relevante aqui também sobre o jogo do Flamengo. Tá aqui, pessoal. O duelo entre Flamengo e Vasco no dia 22 de outubro, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava marcado para acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha, pois o Maracanã estaria entregue à Conmebol para a final da Libertadores. No entanto, segundo a apuração do grande jornalista Gabriel Orfan, que trabalha para os canais Paparazzo Rubro Negro, o confronto será disputado no Maracanã.
Em contato com uma fonte do clube, foi informado que, embora os veículos também tenham confirmado esse duelo para o Distrito Federal, a partida não saiu da agenda do Maracanã. Flamengo e Vasco, portanto, se enfrentarão no dia 22, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Como combinado, entre os dirigentes dos dois clubes, o setor norte vai ser da torcida do Flamengo, o setor sul vai ser da torcida do Vasco. Assim foi no primeiro turno, quando o mando de campo era do Vasco, o jogo foi no Maracanã, foi dessa forma que foi tratado, então é a lei da reciprocidade, nós também temos que ceder o setor inteiro atrás do gol e no setor do meio do campo, setores mistos. Aliás, com o Flamengo, pelo menos, isso acontece com todos os clubes do Rio de Janeiro, tirando o Botafogo, que manda os seus jogos lá no estádio Newton Santos. Então, quando vem no Maracanã, só tem direito a 10% na carga de ingressos. E aí, cara, o Flamengo, enfim, não sei se teve uma reunião do Flamengo com a Conmebol. A Conmebol já estava definida, já estava decidido. Olha, o Maracanã vai ser nosso durante 15 dias. Vocês não vão mais jogar no Maracanã. Mas parece que a Conmebol, né, viu que teve uma parada pro gramado do Maracanã se recuperar, Flamengo e Fluminense cuidaram melhor do gramado, e parece que ela voltou atrás. Não, vai, joga mais um pouco aí, depois eu assumo que além da questão do gramado também, ela precisa personalizar o Maracanã inteiro para um evento que hoje é a final da Copa Libertadores. Tem o Super Bowl lá nos Estados Unidos, tem show, tem cantor, aí eles mudam lá, botam alguma coisa, um pano lá em cima da Libertadores, em cima do gramado, enfim, para organizar tudo isso, eles precisam receber o Maracanã antes, mas não tão antes como seria. Então, Flamengo e Vasco está confirmado para o estádio do Maracanã. A gente já havia comentado essa informação aqui também, agora o Gabriel Orfão trazendo isso aí também. Sobre BH, sobre Bruno Henrique, galera. Vamos lá, pessoal. Ó, segundo a ESPN Brasil, Palmeiras trata Bruno Henrique como prioridade para a posição de atacante para a próxima temporada. O Alviverde chegou até a fazer uma proposta para contratar o atacante, mas vai lembrar que o Bruno Henrique tem a preferência de resolver a situação com o Flamengo. E aí, o Coluna do Flamengo, hoje mesmo, trouxe a informação que o Palmeiras oficializou a proposta pelo Bruno Henrique. Pegou a proposta e botou no papel pelo Bruno Henrique. E segundo informações do Coluna, ela gira em torno, é uma proposta que gira em torno de 2 milhões de reais mensais em 3 anos de contrato, meu querido. O Flamengo não oferece isso. Eu não sei exatamente quais são os valores que o Flamengo vai envolver nessa renovação pelo Bruno Henrique, mas sei o tempo de contrato. E tempo de contrato, o Flamengo não vai esticar a corda até 3 anos de contrato. O Flamengo vai dar no máximo 2 anos de contrato para o Bruno Henrique fechar com a equipe do Flamengo. Então, vamos ver, né? Se o Bruno Henrique vai preferir fechar com o Palmeiras, né? Porque vai dar 3, vai fechar com o Flamengo. Eu acho que vai acabar fechando com o Flamengo. Teve uma reunião ontem entre o Flamengo e os representantes do Bruno Henrique. Foi uma reunião bem legal, conversas avançaram nessa reunião, mas isso só vai se definir ao longo dos dias. A gente vem atualizando vocês aqui sobre isso. Aliás, mudando de assunto, voltando aí, né, já pro assunto do Tite daqui a pouco, quero dar meus parabéns aqui pro Eric Faria, que além de ser um baita de um jornalista, um baita de um repórter, um patrimônio do jornalista, do jornalismo esportivo brasileiro, olha só o que ele falou. Ao falar sobre a seleção brasileira no Seleções Sport TV, Eric Faria ironiza críticas ao Tite. Abre aspas. Fernando Diniz, o Eric falando. Fernando Diniz já definiu a escalação para o jogo de amanhã, a não ser que ele mude de ideia hoje. Inclusive, as pessoas agora estão criticando as outras por mudarem de ideia. Como se ninguém mudasse de ideia, né? Enfim, realmente, Eric Faria, você está coberto de razão. É uma coisa assim, sabe? Parece que nunca as pessoas mudaram de ideia, né? Eu trouxe aqui o Marcelinho Carioca dizendo que, porque o Tite é isso, o Tite é aquilo, sabe? Um negócio assim realmente. Aí o pessoal chamando o Tite de Pinóquio porque ele mentiu. Olha, eu vou te contar a história. Parabéns, Eric Faria, pelo seu posicionamento, sempre assertivo, como sempre, beleza? Pessoal, vamos lá, ó.
Segundo a Luísa Sá, que trabalha lá para o All Sport, grande jornalista também, o Flamengo vai aproveitar a data FIFA para arrumar a casa. O Tite terá 9 treinos para tentar implementar as suas ideias no elenco. Um assunto que vai voltar com força são as renovações de contrato. Existia a espera pelo aval do novo treinador para saber as situações que vão avançar, vai renovar, e situações que não vão renovar. Outro foco da diretoria é começar a planejar a reformulação do elenco com Tite. O treinador vai avaliar o elenco e projetar o que precisa mudar para a próxima temporada. E aí, meus amigos, essa questão da renovação de contrato é uma questão complexa, porque é o seguinte, cara, vocês acham mesmo que o Tite vai chegar no jogador do Flamengo e vai falar, ó, você não vai ficar comigo para a próxima temporada? Nesse momento, não. É óbvio que não. Por quê? Porque ele precisa que todo o grupo esteja mobilizado para que o Flamengo esteja na Libertadores do ano que vem. Ah, o título, beleza, a gente sonha, mas o Tite precisa que todo mundo esteja mobilizado para botar o Flamengo na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E até o Igor Siqueira traz essa informação aqui no All Sport, olha só. A ideia da direção e da comissão técnica é não tratar de reformulação ou bater o martelo sobre saída de jogador nesse momento. Entende-se que é preciso que todos os jogadores estejam mobilizados, mesmo que algum deles eventualmente não fiquem no clube 2024, e está coberto de razão, Tite. Está coberto de razão. Ele é muito preocupado com essa questão da gestão do grupo, de manter os atletas motivados, né? Há relatos de jogadores que na seleção, né, diziam que o Tite mantinha mais contato com os reservas do que com os titulares, para manter todo mundo ali ligado, motivado, e é isso que tem que voltar a acontecer no time do Flamengo. Coisa que o Dorival Júnior também fazia na época dele, né? E que não tinha zero com o Vitor Pereira ou Sampaoli, beleza? O Rodrigo Matos, do All Sport, traz a informação que no elenco do Flamengo, o Tite tem um especial apreço pelo Felipe Luiz, pelo engajamento que o lateral esquerdo tem com esquemas táticos. Inclusive, ele chegou a chamar o Felipe Luiz para ir numa reunião na seleção brasileira para ouvi-lo em relação à tática, e aí já existem, né, informações, inclusive o Caimó tá lá no podcast do GV, um abraço pro Caí e pro GV também, que tá lá arrebentando no podcast, trouxe a informação, né, dizendo que o Felipe Luiz, existe a possibilidade do Felipe Luiz, quem sabe, integrar a comissão técnica do Tite, a gente já comentou isso aqui, e o Tite segue aí elogiando o Felipe Luiz. Vamos aguardar se isso vai acontecer ou não para o ano que vem. Para o final do estadual, o Flamengo já cogita uma renovação de contrato do Felipe até o final do estadual, para dar uma despedida, quem sabe ser campeão carioca, terminar ali com título, apesar dele não precisar disso, porque pô, já ganhou vários e vários títulos com a camisa do Flamengo. Pessoal, relação Tite e Gabigol e Tite. Até esse exato momento, o Flamengo, através das suas redes sociais, não divulgou uma imagem do Tite abraçando o Gabigol, apertando a mão do Gabigol e coisa e tal, até isso não aconteceu. Entretanto, naturalmente os companheiros da imprensa trazem informações nesse sentido, como é o caso do Guilherme Silva, que trabalha para a Rádio Jovem Pan e para o Coluna do Flamengo, ele fala aqui: Tite e Gabigol se cumprimentaram com um forte abraço no primeiro dia do técnico do Flamengo. Clima leve e descontraído entre os dois novos companheiros de trabalho. O episódio da provocação no trio elétrico em 2022 não foi abordado e o entendimento é que se trata de um fato menor, que se trata do passado, né? Eles conversaram, né, tete a tete, o Tite e o Gabigol se cumprimentaram, se abraçaram e, sabe, não vamos citar isso aqui, sabe, para não arrumar um problema, então, vamos lavar essa roupa suja aqui, né, de forma mais tranquila, entendeu? Ó, tá aqui, já deu um abraço, já teve um aperto de mão, contra o Cruzeiro
certamente, não vou cravar porque o Tite vai definir a escalação dele, mas deve botar o Gabigol como titular, né? Conversaram bastante, né, o Tite e o Gabigol, justamente para encerrar esse caso que ficou aberto durante todo esse tempo aí. Inclusive, à época, não foi só o Gabigol. Muita gente falou Gabigol. O Gabigol falou aquilo no trio elétrico e o pai do Gabigol não ofendeu o Tite, tá? Não tô falando isso. Mas publicou alguma situação, eu lembro na rede social também, que não dá pra entender, que o Gabriel não foi convocado. Eu lembro que teve uma situação dela, tá no direito dele de pai também, se eu tenho um filho que eu como torcedor já acho que o Gabriel tinha que estar convocado pra seleção, se eu tenho um filho, meu filho é convocado, meu amigo. Eu vou soltar os cachorros também, né, no técnico da seleção brasileira, tá corretíssimo o pai do Gabigol em fazer isso aí, né? Mas, gente, isso aí são águas passadas, já tá tudo certo, roupa suja já foi lavada, já conversaram, tete a tete, tá tudo resolvido, isso aí, tá? E em breve o clube deve divulgar a imagem aí do abraço do Gabigol com o Tite, vocês podem ter certeza disso aí. E aí, com a atenção a Gramado, o Tite, além dessa conversa que ele teve com o Gabigol, tá? O Tite conversou com o Braz também. Teve uma reunião séria hoje com o Marcos Braz, tá aqui, ó. Com atenção a Gramado e outros temas, Tite e Marcos Braz têm reunião de 2 horas no CT do Flamengo. Clube redobrará cuidado com campos de treinamento e dos jogos. A apresentação oficial deve ser na próxima semana, como a gente já comentou aqui. E aí, pessoal, é o seguinte. O Tite, ele preza muito por um gramado de qualidade, aponta aqui a matéria. Quem escreve essa matéria da reunião é o Fred Gomes, só dando devido crédito a ele. As pautas dessa reunião de 2 horas que ele teve com o Marcos Braz foi gramado, planejamento, metodologia e programação. E ele preza demais pelo gramado, né? Inclusive o Tite tece críticas ao gramado do Maracanã no ano de 2021, quando ele era técnico da seleção brasileira. Nem sonhava que ia treinar o Flamengo ainda. Antes do treino, havia 7 funcionários responsáveis pelo gramado. Estavam trabalhando com marcações, podas, irrigação, aparamento e outros detalhes. A metodologia e a programação dos treinamentos também foram debatidas. Os horários serão passados aos jogadores na representação, na verdade já foram passados aos jogadores na representação marcada ontem às 2h30 da tarde. Terminada a conversa, Tite e Marcos Braz foram almoçar ao lado da comissão técnica e dos gerentes Fabinho Soldado e Juan. Beleza, galera? Então, esses foram os temas conversados. Aliás, na negociação do Tite com a diretoria do Flamengo, ele já tinha deixado claro essa questão do gramado do Maracanã. Ele sabe que é um problema crônico que tem o Flamengo. Ele deixou claro. Porque o Fluminense joga lá. Eu quero o gramado bom. Mas o Vasco entra na justiça. Eu quero o gramado bom. E isso foi colocado de novo nessa reunião por 2 horas entre o Tite e o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e comissão técnica, entre outros. Galera, vamos avançando aqui, pessoal. Marcos Leonardo. Já havia surgido a informação do Marcos Leonardo, né, que o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. E agora o jornalista Júlio Miguel Neto diz que o rubro-negro sondou a situação do jogador de 20 anos. Porém, o Clube de Regatas do Flamengo foi informado pelo staff do atleta e dirigente do Santos que a ideia é negociar Marcos Leonardo com a Europa, né? E tem Paris Saint-Germain, Milan interessado. Eu já tinha falado isso aqui com vocês, né? Não estou desqualificando de forma nenhuma a informação aí do Júlio. Mas é uma contratação muito difícil. Aí tem uma outra situação aqui também, ó. Tite indica e Flamengo pode contratar jogador do Corinthians. De acordo com o apresentador e ex-jogador Neto, que aliás tem informação do Corinthians, do programa Donos da Bola, Tite sugeriu a contratação do goleiro do Corinthians e trata-se de Carlos Miguel, de 25 anos de idade. Enfim, vamos ver aí, né? Esse Carlos Miguel é bom goleiro também, agarra pra caramba, mas eu não acho pouco provável o Corinthians liberar esse jogador ao Flamengo, a não ser que esteja em final de contrato. Aí é outra história, pode assinar um pré-contrato, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mas o Marcos Leonardo, gente, é um grande jogador, queria ele no Flamengo, mas é muito difícil, gente,
muito difícil, que vai vir à Europa pagando 20, 25, 30 milhões de euros, vai acabar vendendo. Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.